Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 13 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com períodos de encoberto. Pode haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Senado corre para legalizar a multiplicação de cargos. Folha de São Paulo. Após 23 anos, Teixeira sai da CBF e divide poder. O Estado de São Paulo. Ricardo Teixeira renuncia à direção da CBF após 23 anos. Correio Brasiliense. Concurso do Senado é investigado pela Polícia Federal. Valor econômico. BNDES prepara empréstimo de 15 bilhões de reais para sondas. Estado de Minas, o dia em que todos perderam. Greve prejudica empresas e população e desgasta a imagem de rodoviários. Jornal do Comércio, renúncia de Teixeira não muda a CBF. 0 hora, a última jogada. Isolado e sob pressão, Ricardo Teixeira renuncia à presidência da CBF. Brasil Econômico, governo volta a mexer no IOF e mira novo piso do dólar em R$ 1,80. Diário da Manhã, Ministério Público pede demissão de secretário por ineficiência na administração de 3 unidades. O Popular, adolescentes, centros de internação de infrator enfrentam colapso. 7,3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa hoje da solenidade de lançamento do selo alusivo aos 60 anos da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, às 9 horas, no edifício Albano Franco. Ainda no período da manhã, às 11 horas, o governador assina protocolo de intenções entre o governo do Estado, Secretaria de Gestão e Planejamento e Sindileite, com a intermediação da Goiás Fomento. A solenidade será no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 5 ONGs de Goiás são impedidas de contratar com a União. A proibição se deve a irregularidades detectadas pela Controladoria Geral da União, a CGU. A lista de 164 entidades foi divulgada após 4 meses de pente fino, determinado por decreto da presidente Dilma Rousseff. O portal da Transparência do Governo Federal passa a ter o cadastro de entidades privadas sem fins lucrativos impedidas. As organizações também vão responder a tomadas de contas especiais para análise de prejuízos à União e cobrança de ressarcimento. Ao total, as 5 entidades goianas que apresentaram irregularidades fecharam convênios no valor de mais de 4 milhões de reais. As ONGs goianas proibidas de firmar novos convênios com o governo federal são a Companhia de Desenvolvimento Municipal de Águas Lindas de Goiás, Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos, a FENAMOTO de Goiânia, Fundação Universitária do Cerrado de Anápolis, Instituto de Capacitação e Pesquisa para a Pequena Agricultura do Cerrado de Palmeiras e Jovens Unidos para o Desenvolvimento Cultural de Valparaíso de Goiás. Agora são 7h05. TRE oferece mais de 25 mil agendamentos para o eleitor que ainda não fez o recadastramento biométrico.
Todos os dias, o Tribunal Regional Eleitoral oferece 3.500 vagas de agendamento pela internet. Além da comodidade ao eleitor, o uso do sistema evita a formação de filas, como ocorreu no final do mês passado nos postos do TRE. O prazo para fazer o recadastramento foi prorrogado até o próximo dia 23. O tribunal alerta para o tumulto que pode ocorrer nos últimos dias, já que a movimentação é pequena nos VaptVupts e centrais do eleitor. Restam ainda 140 mil pessoas para serem atendidas. O assessor de comunicação do TRE, Bruno Rocha, recomenda ao goianiense que aproveite esse momento para agendar o serviço e ser atendido rapidamente. É simples para o eleitor, ele pode acessar o site do TRE, www.tre.go.jus.br. Acessando o site do TRE, ele vê lá o recadastramento biométrico, o agendamento, do lado direito, ele clica nesse agendamento e ele pede o título de eleitor dele. Mesmo se ele não tiver o título de eleitor, ele pode conseguir fazer o agendamento pela internet, no site do TRE. E mesmo assim também, o eleitor, caso ele não tenha o computador, internet em casa, ele pode agendar nas unidades do VaptVupt. O atendente pode agendar para ele o dia, o horário e o local em que ele deseja ser atendido para fazer o recadastramento biométrico. A gente lembra que o prazo final é dia 23 de março, portanto na semana que vem, restam só 2 semanas. O atendimento é só de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, portanto restam poucos dias. Ainda tem 140 mil eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico. E o eleitor não pode deixar para a última hora, como aconteceu da outra vez. Além das 4 unidades do VaptVupt no Banana Shopping, Araguaia Shopping, Praça A e Praça da Bíblia, a central de atendimento da Avenida Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, também atende o eleitor que agendou previamente. E a partir de hoje até sexta-feira, o Jardim Guanabara 1 recebe o atendimento itinerante. O eleitor pode se dirigir até a paróquia Jesus Bom Pastor para fazer o recadastramento biométrico. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. 77. Empresários da construção civil se reuniram com a senadora Lúcia Vânia, presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, e com o secretário estadual de Infraestrutura, Wilder Moraes. Foram discutidos assuntos como investimentos oficiais em obras públicas e de saneamento em Goiás. Durante o encontro realizado na sede do Sindicato da Construção Civil, Sinduscom, ficou claro uma preocupação de todos: a necessidade de maior volume de recursos federais para obras de infraestrutura, principalmente para a duplicação de rodovias federais. A senadora Lúcia Vânia afirmou que é preciso um esforço muito grande de todas as forças políticas e econômicas de Goiás para pressionar o governo federal a liberar as verbas necessárias para a duplicação de rodovias, como as BRs 153, que liga Goiânia até Porangatu, a 158 e 364, que integra o sudoeste goiano ao estado de Mato Grosso, a 153 com destino a Palmas e a BR-040 no trecho até a divisa com Minas Gerais. O estado de Goiás tem uma modesta participação no orçamento da União em relação à sua necessidade e à sua importância. A bancada de Goiás tem trabalhado intensamente para melhorar esse desempenho, mas é preciso que o governo reconheça que a região centro-oeste não é uma região problema, é uma região solução. E é preciso que haja os olhos do governo federal, uma vez que os recursos estão concentrados lá, que veja o estado de Goiás como vanguarda desse desenvolvimento da região centro-oeste. O presidente do Sinduscom, Justo de Oliveira, foi o anfitrião do encontro. Estamos vendo que vamos ter pouca obra em 2012. Estamos vendo que os recursos destinados a Goiás são muito pequenos. Isso vai fazer com que temos que repensar nas nossas atividades para este ano. O secretário Wilder de Moraes comentou sobre as iniciativas do governo Marconi Perillo para a melhoria das rodovias. Falamos um pouco do programa Rodovida, que é a reconstrução aí de quase 70% da nossa malha viária. Falamos também sobre o desvio da BR-153, falamos sobre mobilidade urbana, que é a questão do VLT, que é um grande projeto do eixo Anhanguera, que é para a mobilidade urbana. Então, tratamos de um assunto geral ligado à infraestrutura. De acordo com o Wilder de Moraes, este ano o governo estadual vai liberar mais 150 milhões de reais para o programa Rodovida. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10. PSD aguarda a decisão do TSE sobre direito ao tempo para propaganda eleitoral. Em meio às discussões para definir nomes de pré-candidatos, articulações partidárias em torno de coligações para as próximas eleições, o PSD, partido recém-criado, tem uma preocupação a mais. É o direito ao tempo de TV e do rádio para propaganda política. Nos tempos modernos, esse tipo de propaganda é o que mais tem poder de influência junto ao eleitor. Daí a sua importância.
O assunto está sendo discutido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para o pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, deputado Francisco Júnior, o lançamento de candidatura ou não do partido não está diretamente ligado a esse direito. Não, eu não digo que inviabiliza. Eu entendo que se tivermos um tempo de televisão, teremos um fator muito positivo e que estimularia naturalmente a candidatura. Não havendo tempo de televisão, aí nós temos que viabilizar a candidatura com mais esforço. Então, não inviabiliza, mas dificulta. Da mesma forma, tendo tempo de televisão, além de viabilizar, estimula bastante, cria condições muito favoráveis. Agora, quais são as chances do PSD conseguir aí esse tempo na Justiça Eleitoral? Neste momento, as chances ainda são muito favoráveis. Eu diria que a gente tem de 60% a 70% de chance, já que o parecer que instrui o voto do relator é favorável e não foi votado ainda. Então, não houve nenhuma manifestação ainda dos ministros, mas neste momento ainda é favorável. Na noite passada, por iniciativa do deputado Luiz César Moura do PT, a Assembleia Legislativa realizou sessão especial de homenagem aos 60 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Já no dia de hoje, alguns dos 13 projetos da governadoria lidos no plenário da última semana e que já estão em tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Redação deverão ser distribuídos para a relatoria. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. O mundo em sua casa. Política Nacional. A presidente Dilma Rousseff decidiu substituir o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima. O senador Eduardo Braga, PMDBista do Amazonas, deve ser confirmado como novo líder. Em conversa com o senador Renan Calheiros, líder do PMDB na casa, a presidente disse que seu objetivo com a substituição é fazer um rodízio na liderança do governo. Isso deve atingir também o líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, do PT de São Paulo. Na prática, a troca atende ao chamado grupo dissidente do PMDB que reclamava da pouca articulação com o governo. Eduardo Braga tem trânsito com o Palácio do Planalto e também com a bancada do PMDB no Senado, que reclamava do excesso de concentração de poder nas mãos de Jucá, Renan e do presidente do Senado, José Sarney. A decisão ocorre menos de uma semana depois de uma rebelião da base na casa que resultou na rejeição da recondução do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Bernardo Figueiredo. Romero Jucá não só participou da trama que levou à derrota no governo, como também ajudou a montá-la. Novo Código Penal vai ao Senado sob expectativa de polêmicas. O texto do anteprojeto de lei de um novo Código Penal aprovado na Comissão de Juristas formada no Senado Federal para debater o assunto mexe com temas polêmicos. Ele altera a lei em pontos como o aborto, a eutanásia e crimes de trânsito. No caso do aborto, por exemplo, o anteprojeto prevê que uma gestante poderá interromper a gravidez até 12 semanas de gestação caso um médico ou psicólogo avalie que ela não tem condições de arcar com a maternidade. Assim, seriam necessários laudos médicos para a realização do procedimento. Em caso de feto anencéfalo, problema de formação que impede que o bebê sobreviva após nascer, o aborto também não seria crime se feito até 2 meses de gestação. Quanto à eutanásia, que hoje é crime comum e prevê pena de 20 anos, teria como pena máxima 4 anos de detenção e com possibilidade de perdão, se os médicos confirmarem que o paciente era mantido vivo por aparelhos. Além disso, novos crimes são incluídos, como o de terrorismo. O advogado penal e pesquisador da Universidade de Toledo, da Itália, Marcelo Zovico, analisou a proposta. Para ele, as alterações no Código Penal são necessárias porque a sociedade também mudou. A atual lei que prevê crimes e punições é de 1940, mas destacou que os debates devem se prolongar. O legislador está acompanhando as alterações da nossa sociedade. Então, o nosso Código Penal, pelo menos há mais de 70 anos, está numa constante defasagem. Hoje em dia, a sociedade demanda que alguns crimes não sejam mais considerados crimes e que outros que não eram tão graves tornem-se mais graves. O mesmo o terrorismo, que é um crime que não existia previsão, pelo menos no nosso Código Penal, e hoje o estudo da possibilidade de ser incluído é muito grande. A probabilidade disso deve acontecer, mesmo o Brasil não sendo um país, nos dias de hoje, alvo de atentados terroristas. O anteprojeto de lei ainda aumenta as penas para crimes como calúnia, injúria e difamação. O texto final será entregue ao presidente do Senado, José Sarney, em maio, após uma revisão dos tipos penais já alterados e da inclusão de novas condutas criminalizadas. De Brasília, Natália Pianegonda. 7h15. O conselheiro da Comissão de Ética da Presidência, Fábio Coutinho, votou ontem pela abertura de procedimento
contra o ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Relator do caso lhe cobrou explicações sobre o trabalho do ministro como consultor entre 2009 e 2010, período em que Pimentel faturou R$2 milhões. No entanto, um segundo conselheiro pediu vista e a Comissão de Ética Pública da Presidência deve decidir sobre o caso no dia 26 deste mês. O atual ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florense, vai transmitir amanhã o cargo ao deputado federal Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. A troca foi anunciada pelo Planalto na última sexta-feira em nota da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar a participar das articulações da campanha dele de forma moderada a partir da semana que vem. Lula recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês no último domingo. O ex-presidente estava internado havia uma semana para tratar de uma pneumonia, doença comum em pacientes que passam por tratamentos contra o câncer, como no caso de Lula. 7h16. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Oito presos fugiram da unidade prisional de Caldas Novas, a 165 quilômetros de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, os presidiários aproveitaram o momento do banho de sol, cerraram o cadeado de uma cela e conseguiram escapar pulando o muro. Um dos fugitivos foi recapturado e outro se apresentou no início da tarde passada. Os policiais continuam as buscas para localizar os outros 6 fugitivos. Em Jataí, a 321 quilômetros da capital, uma presidiária escapou da cadeia. A detenta saiu de dentro do presídio sem ser notada pelos agentes carcerários. Ela foi recapturada em uma rua do bairro Jardim Floresta depois de uma denúncia anônima. E um caixa eletrônico de um posto na cidade de Brasabrantes, a 40 quilômetros de Goiânia, foi explodido ontem. De acordo com a polícia, o assalto aconteceu no posto de atendimento bancário que ficou destruído e com vidros e pedaços das paredes no meio da rua. Depois da explosão, em poucos minutos, eles recolheram o dinheiro e fugiram em um carro escuro, mas não levaram tudo. Várias notas ainda ficaram espalhadas pelo chão. A polícia não informou a quantia levada pelos assaltantes. 7h18. Jovem é preso acusado de sequestrar namorada e receber pagamento pelo resgate. A história de amor de uma garota de 16 anos terminou em extorsão, sequestro e na prisão de Mike Marques Filho, de 19 anos. Após tomar pequenas quantias da namorada, Mike a sequestrou durante 2 dias e no momento em que pegou o resgate de R$ 1.500, pagos pelo pai da garota, foi preso pela polícia. Responsável pelas investigações, o chefe do grupo anti-sequestro da DEIC, delegado Douglas Pedrosa, disse suspeitar que Mike mataria a refém caso não tivesse sido preso após receber o resgate. O pagamento do resgate nem sempre é garantia de que a vida da vítima será preservada. Sempre que o sequestrador conhece o sequestrado, normalmente acaba em homicídio. O caso de extorsão mediante sequestro. Nesse caso, a gente acredita que não seria diferente, né? O Mike, ele vinha fazendo algumas ameaças já à vítima, aos familiares da vítima, já vinha extorquindo a menor em pequenos valores, em máquinas fotográficas e ainda em alguns celulares. O Mike estava desempregado e resolveu tirar dinheiro dessa menina, que ele considerou uma menina ingênua, né? Ele não contava que os pais da garota, desesperados, procurariam o grupo anti-sequestro para resolver a situação. Embora o valor cobrado pelo resgate não seja elevado, o susto da família é tão grande quanto um sequestro de 1 milhão, 2 milhões de reais. Afinal, os familiares não sabem o que está acontecendo com a sua filha, se ela está comendo, se ela está bem, e fica à mercê dos contatos realizados pelo sequestrador. Autuado em flagrante por crime de extorsão mediante sequestro, Mike Marques, que já tem passagem por danos materiais e resistência à prisão, pode passar de 8 a 15 anos na cadeia. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal realiza curso para formação de grupos de operações especiais.
O primeiro curso de formação dos grupos de operações regionais, GORE, vai formar equipes para escoltas de maior periculosidade e auxílio nas ações de intervenções em crises dentro de unidades prisionais. O presidente da AGICEP, Edemundo Dias, dá detalhes sobre o treinamento. É um curso onde nós estaremos preparando os servidores para intervenções táticas operacionais em momentos de crise, rebelião, motim, no sistema prisional, em todas as regionais da execução penal do Estado, que são 8 regionais. Porque até então nós tínhamos apenas aqui no complexo de Aparecida de Goiânia um grupo preparado para essas intervenções táticas dentro do próprio sistema prisional. A partir desse curso, que vai ter 120 horas de duração, com participação de vários professores e várias disciplinas, nós teremos condições de instituir grupos em todas as regionais. Inicialmente, 75 agentes de segurança prisional vão participar do curso. O presidente da AGICEP, Edemundo Dias, destaca a importância do treinamento. Quando o Estado investe na formação, capacitação do servidor, principalmente que trabalha na segurança do sistema prisional, nós estamos trabalhando no sentido de evitar que o servidor tenha que usar violência desmedida, além da necessária, para conter algum problema, alguma crise dentro do sistema prisional. Além dos servidores goianos, 11 agentes do Mato Grosso e 2 do Acre vão participar do treinamento. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. Simulação de desabamento no Goiânia Shopping prepara equipes para possíveis desastres. Explosões e um grave desabamento. 4 pessoas estão sob os escombros e precisam de ajuda. Mas a boa notícia é que o resgate dramático não passa de uma simulação, conforme explica Fabiano Batista, superintendente do Goiânia Shopping. A companhia faz isso em todos os nossos shoppings pelo Brasil uma vez por ano. Nós acreditamos que é importante ter uma equipe preparada para qualquer tipo de situação. Participaram da simulação brigadistas, bombeiros militares e cães farejadores. Até uma plataforma de resgate foi acionada para descer as vítimas do 4º andar até o térreo. Segundo o Major Roberto Machado Borges, comandante da operação, o treinamento foi um sucesso. É muito importante esse tipo de atividade, né, principalmente isso aqui com um evento, simulando um exercício onde teve um colapso na 4ª laje do edifício, da edificação, onde teve 4 vítimas soterradas. Então serve de amparo para nós, para sabermos como que está o desempenho tanto da equipe do Corpo de Bombeiros quanto a equipe do shopping. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Ministério Público pede afastamento imediato do secretário de Cidadania e Trabalho, Henrico Arantes, por omissão no atendimento a menores infratores. De acordo com o Ministério Público, o Sistema Socioeducativo de Goiás, coordenado pela Secretaria Estadual da Cidadania e Trabalho, funciona como sistema penitenciário e não recupera os mais de 140 menores infratores atendidos nas 3 unidades de Goiânia, nas unidades de Tumbiara, Anápolis, Lusiana e Formosa. O promotor da Justiça, Alexandre Mendes Vieira, entrou com ação civil pública contra o secretário estadual da Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, pedindo afastamento imediato do mesmo do cargo e providências por parte do governador Marconi Perillo para a nomeação de outro titular para a Secretaria de Cidadania e providências na manutenção dos centros de atendimento dos menores. Ele nunca comparece nas unidades, ele não se reúne com os diretores das unidades. As unidades não têm atendimento para despesas emergenciais de manutenção de cadeado, de lâmpada, de conserto de telas, de remédio para os adolescentes, de servidores que são tirados das unidades, encaminhados não sei para onde, de veículos que a unidade não tem para, por exemplo, encaminhar um adolescente para o hospital no final de semana. Em resposta ao Ministério Público de Goiás, o secretário estadual de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, divulgou algumas medidas já tomadas. Agora eu não vejo com fundamento a ação protocolada pelo promotor Alexandre. Questionamos 5 itens, questiona a substituição de servidores, que é para a mesma área, então não há o que questionar sobre isso, é uma questão meramente administrativa. Ele questiona não haver carro nas unidades e pede que haja carro nas unidades para atender a demanda, e existe um carro da frota alocada da Secretaria em cada unidade à disposição. Se porventura em um momento não teve o carro, teremos que apurar e notificar a empresa. Ele questiona também a falta de material de limpeza e higiene pessoal. Isso também não é verdade, porque através de uma licitação a semana passada e nesta semana, a empresa vencedora está entregando o material de limpeza e higiene pessoal para todas as unidades de Goiânia. Ele questiona também pequenos reparos e a fornecimento de remédios,
que esteve, infelizmente, paralisado por pouco tempo, por falta de orçamento no fundo rotativo, depois por falta de empenho. Já foi regularizado e nesta semana vai estar sendo entregue todo o remédio necessário e os pequenos reparos serão feitos. Já visitei algumas unidades, sim, do sistema socioeducativo, mas não visitei todas ainda. Mas essa autonomia de fazer toda a gestão, de orientação, de fiscalização e de acompanhamento socioeducativo, a nossa superintendente do sistema, que é a doutora Luzia Dora, tem total autonomia e o apoio e suporte do Estado de Goiás para poder fazer toda essa gestão. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, vai à Câmara Municipal hoje pela manhã para prestar contas do terceiro quadrimestre relativo ao ano de 2011. A prestação de contas do Executivo a cada 4 meses de exercício é uma determinação expressa na lei orgânica do município. Embora os balancetes e gastos da Prefeitura sejam os objetivos da visita, a oposição ao Paço Municipal deve pautar a prestação de contas com base em denúncias contra a Prefeitura de Goiânia. Vamos falar sobre esse assunto com o presidente da Comissão Mista da Câmara, vereador Fábio Tokarski, do PCdoB. Bom dia. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Central. Vereador, como que funciona a prestação de contas do prefeito na Câmara? Vocês já adiantaram. A cada 4 meses, o prefeito ele comparece em audiência pública na Comissão Mista, onde todos os vereadores têm acesso e a população também, uma audiência de fato aberta, e cabe ao prefeito explicitar os dados, né, de como se deu a aplicação de recursos públicos, tendo em conta uma prestação de contas dessa parcela de cada 4 meses, e portanto então ele vai 3 vezes ao ano à Câmara, isso tem acontecido, explicitar como foram aplicados os recursos públicos naquele período. E o que deve permear essa prestação de contas, considerando uma série de denúncias que a Prefeitura enfrenta em relação ao Parque Mutirama, a Marginal Botafogo, por exemplo? Bem, o que deve permear, nós temos já vivenciado essa experiência. O prefeito tem desenvolvido um conjunto de obras na cidade, né? Estão sendo construídas várias centros municipais de educação infantil, que antigamente se chamava creche, hoje são centros municipais de educação infantil. Vários parques estão sendo construídos na cidade, há uma programação, inclusive, de pavimentar novos bairros a partir da estiagem, e existe também uma grande luta política, né? Esse ano é um ano eleitoral, e já no ano passado se acentuou. Na medida que há uma administração exitosa, a oposição tem buscado não só fazer críticas, é normal que faça crítica, é o papel dela, fiscalizar, denunciar, mas o que se viu que, além da crítica, da fiscalização e de denúncias pontuais de que existam problemas aqui ou acolá, existe, na verdade, uma coisa armada, estruturada, uma coisa combinada, que você vê um projeto como esse do Mutirama, que tem um interesse muito grande para a cidade e para o Estado, né? Basta dizer que hoje o Parque Mutirama, na realidade anterior dele, tinha 80 mil metros quadrados. Ele passa a ter um parque de 480 mil metros quadrados e sendo o maior parque público do Brasil. Já houve a mídia goianiense já anunciou que em toda a região há um impacto, inclusive imobiliário, de valorização, porque esse parque vai exercer uma atratividade num raio de 800 quilômetros. São milhares de famílias que virão com seus filhos para ter um espaço de lazer de qualidade, que se encontra, às vezes, em outros países e não tem no Brasil, a não ser 3 parques privados, né? Então, isso vai dar uma visibilidade muito grande para o município. E alguns setores que não têm uma visão de Estado, não enxergam o resultado que isso pode dar, têm procurado fazer uma série de medidas para impedir a execução do parque, a tal ponto que o parque já está na área de equipamentos 90% concluído, e há uma ação persistente para impedir a conclusão do parque. Eu acho lamentável esse tipo de comportamento. Isso tem sido debatido com frequência e a população, pouco a pouco, está tomando consciência de que uma coisa é a denúncia, outra coisa, se existe alguma malversação precisa ser apurada, e o rigor da sociedade brasileira tem aumentado, e o rigor das instituições, e o que se verificou até agora é que não há nenhum desvio de recursos. Pelo Vereador, contrário. Pois não. De que forma que a base aliada do prefeito deve dar sustentação
este ano, né, para a continuidade dos projetos do Paço. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Tá, de que forma que a base aliada do prefeito vai dar sustentação, então, para que o Paço Municipal, a Prefeitura de Goiânia, continue com esses projetos aprovados e os projetos para este ano? Fazendo isso que estou fazendo junto com vocês aqui, a Rádio Brasil Central oportuniza esse espaço de debate, de diálogo direto com a população, esclarecendo a população. Nós não temos outro caminho. O caminho é de mostrar para a população. Eu tomo a liberdade de convidar a todo cidadão interessado que vá, por exemplo, lá ao Parque Mutirama. O secretário de Esporte e Lazer, o secretário Luiz Carlos Zorro, que coordena esse trabalho, é uma pessoa que eu conheço há 33 anos, uma pessoa ilibada, correta, aliás, muito conhecida da sociedade goianiense, porque é um homem trabalhador, honesto, e está fazendo um grande trabalho. Goiânia vai se orgulhar, todo goianiense que for lá no Parque Mutirama vai se orgulhar daquilo que está sendo feito ali, porque não só preserva aquela área ambiental, incorpora a área do outro lado da Marginal do Botafogo, fazendo uma grande plataforma. Mas veja, desde o início, uma incompreensão do Ministério Público, um promotor questionou, mas por que uma plataforma tão larga? Ora, onde tem ali uma mera passarela ali que cabe passar uma pessoa ou duas, nós vamos ter uma passarela de 100 metros de largura. E aí o promotor questionou por que tão grande? Ora, é exatamente para incorporar aquela outra área ao lado da Vila Nova, do parque, para se tornar um grande parque único. Então veja, inclusive até preconceito, uma visão assim, provinciana, né, que imagina que Goiânia não precisaria de grandes parques, grandes equipamentos públicos que facilitem a vida do cidadão. Essa visão pequena contribui, né, para criar um preconceito contra a cidade. A Goiânia está se desenvolvendo, é uma metrópole do Centro-Oeste, do Cerrado, e a forma que a gente tem a contribuir é ajudar a esclarecer a população no debate franco, sincero, honesto, e estimulando que cada cidadão tenha por si só a sua visão crítica, não seja influenciada, porque hoje, infelizmente, vocês que trabalham com a mídia sabem, uma grande parte da mídia brasileira e goiana, ela é uma mídia direcionada, é uma mídia que não faculta o livre debate. Então, nós temos que fazer esse debate, explicitar, e o mais importante é que cada cidadão forme a sua própria convicção. Fábio Tokarski, presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, bom dia. Bom dia, bom trabalho, e agradeço à Rádio Brasil Central por esse espaço. Vereador, então, falando sobre o trabalho na casa, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, vai hoje à Câmara Municipal para prestar contas do terceiro quadrimestre relativo ao ano de 2011. A presença do prefeito, então, deve ser marcada por polêmica na casa, já que há várias denúncias contra as obras, né, contra a atuação do prefeito na Prefeitura de Goiânia. 7h33. Prefeitura de Goiânia anuncia convênio com a UFG na maternidade Dona Iris. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e o secretário municipal de saúde, Elias Hassi, visitaram nesta segunda-feira as obras da maternidade Dona Iris, na Vila Redenção, e anunciaram um convênio com a UFG, Universidade Federal de Goiás, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas. De acordo com o prefeito, o convênio visa aumentar a qualidade dos serviços. A UFG vai implantar na maternidade um modelo assistencial do Hospital das Clínicas. Nós vamos encaminhar à Câmara um projeto de lei onde nós estamos propondo uma parceria com a instituição também pública, uma instituição que tem qualificação, uma instituição que pode trazer melhorias no atendimento no Sistema Único de Saúde, uma vez que para cá poderão ser deslocados professores altamente qualificados na área da saúde da mulher, melhorando cada vez mais, profissionalizando cada vez mais, aumentando o nível de atenção à saúde da mulher. Para a pró-reitora de graduação da UFG, Sandra Matias Chagas, o convênio trará muitos benefícios tanto para a Prefeitura quanto para a Universidade, que terá maneiras de colocar em prática as pesquisas acadêmicas. Para o hospital é toda a experiência e toda a equipe da UFG com formação. Nós temos profissionais extremamente qualificados na área da saúde. Para a Universidade Federal de Goiás é um campo de desenvolvimento de atividades de ensino. Segundo o prefeito, a parte física da maternidade fica pronta no dia 15 de abril. Depois disso, serão necessários mais 40 dias para a compra e instalação de todos os equipamentos. A Prefeitura investiu 26 milhões de reais na obra, que tem 10 mil metros de área construída. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia.
Olha, muito bom dia, o Balanço das Rodovias. Antes de mais nada, olha, essa madrugada teve mais um assalto a banco, explosão de caixa eletrônico, só que a polícia conseguiu flagrar os marginais no local. Nós estamos tentando aqui um contato com a Polícia Militar de Naciolândia e daqui a pouquinho deveremos estar aqui com uma reportagem. Me parece que 3 assaltantes foram mortos. Bom, no giro pelas rodovias tivemos 33 acidentes nas últimas 24 horas nas rodovias goianas, 11 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu por volta das 9h15 da noite passada. Foi atropelamento de animal, aliás, duplo atropelamento, GO 334, quilômetro 9, entre Rubiataba e São Patrício. Uma moto placa KEX 1090 de Rubiataba, o condutor Paulo Henrique Ferreira Santos, vítima fatal. Essa moto atropelou um equino e o condutor veio a falecer, mas logo atrás vinha uma outra moto, placa KEM 8746 de Rubiataba, que também atropelou o animal. O condutor Wagner Franco Oliveira Silva com lesões leves, Douglas Vinícius Pereira Caetano lesões graves e Camilo Francisco Braga também com lesões graves. Portanto, esse é o balanço das rodovias. Daqui a pouquinho estaremos dando detalhes sobre essa tentativa de assalto a banco, gerando conflito entre assaltantes e policiais em Inaciolândia. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h37. CREMEGO demonstra indignação com o salário proposto pela Prefeitura de Goiânia em concurso municipal. Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás contesta salário proposto em concurso público para médicos da Prefeitura de Goiânia. O presidente do CREMEGO, Salomão Rodrigues, não esconde a indignação da oferta de remuneração. A realização de um concurso público é bem-vinda e elogiável, mas o salário proposto para o médico é uma agressão. Propor um salário de R$ 2.195 para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais. O médico já pediu a retificação do edital do concurso. Nós já nos dirigimos ao prefeito, que é médico, ao secretário municipal de saúde e ao secretário de administração do município, pedindo que retifiquem esse valor para o valor que é o piso da FENAM, que é de R$ 9.813. A baixa remuneração é uma das causas de falta de médico na rede pública, diz o presidente do CREMEGO. É a principal causa, juntamente com as precárias condições de trabalho que o médico tem hoje, considerando a falta de material, a falta de medicamentos, a falta de estrutura do município, né, para que o médico preste uma assistência adequada. As inscrições ao concurso vão até o próximo dia 22. As provas estão previstas para 20 de maio. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a campanha da fraternidade desse ano tem como tema a saúde. O médico Humberto Guzmão destaca a importância da campanha. A campanha da fraternidade existe no país desde 1964. Este ano foi escolhido o tema Fraternidade e Saúde. Não é a primeira vez que o tema saúde ganha a força da campanha, que abrange famílias inteiras. O médico, professor de medicina e religioso Humberto Guzmão fala sobre o assunto. A Igreja Católica vê na campanha da fraternidade uma maneira de chamar a atenção para um problema social do Brasil e fazer com que as pessoas compreendam esse problema, situem esse problema e se coloquem num trabalho constante para minorar essa situação. Humberto Guzmão explica que para convocar os católicos, a igreja aproveita a programação para atrair os fiéis. A Igreja Católica utiliza das celebrações eucarísticas, utiliza de palestras e divulga e dá sugestões de como se pode melhorar essa situação no povo. Como grande defensor da campanha da fraternidade, Humberto Guzmão ainda cita exemplo de como o evento contribui para a saúde no país. Ela reduziu de um número quase próximo dos 80% para 17 e pouco por cento, graças à pastoral da criança que existe na Igreja Católica, da CNBB, junto com o SUS e fazendo um movimento simples, o movimento do soro caseiro. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade.
Rádio Brasil Central 1270. AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o jogo Goiás e Goianese encerrou ontem à noite a terceira rodada deste segundo turno do Campeonato Goiano e o time esmeraldino voltou à liderança. O Goiás acabou vencendo o Goianese e quebrando o encanto do time do interior que não havia perdido para os times da capital, mas perdeu ontem na Serrinha. Poderia ter sido com um placar elástico, mas o Goiás perdeu inúmeras oportunidades e foi o que mais chamou a atenção. Várias chances desperdiçadas e um placar magro de 2-1 de virada. Os gols de Ricardo Goulart no primeiro tempo. O Goiás, que só pensa agora no próximo jogo, domingo, contra o Rio Verde no Mozar Veloso do Carmo. O volante Marcos Paulo recebeu o terceiro amarelo e fica fora deste jogo diante do Rio Verde. Já o lateral direito, Vitor, ele que esteve no departamento médico e que vai ser reavaliado nesta terça-feira, é dúvida para o confronto do final de semana. O atacante Yarley foi substituído com dores musculares e vai passar por avaliação para saber qual a gravidade da contusão, já que ficou fora da partida de ontem. No final do jogo de ontem acabou sendo substituído e com isso a preocupação é grande. Jogadores do Goiás de folga nesta terça-feira e amanhã a reapresentação. O atacante Júnior Viçosa, de 22 anos, que vem do Grêmio por empréstimo, será apresentado na quarta-feira. Ele que é o 14º jogador contratado pelo Goiás em 2012. Com o resultado de ontem, o Goiás voltou à liderança do Campeonato Goiano. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. A quarta rodada do Campeonato Goiano, o retorno começa domingo com 4 jogos. Aparecidense, Vila Nova, Rio Verde, Goiás, Anapolina e Tumbiara e Craque Goianésia. Fechando a rodada na segunda-feira, jogam Morrinhos e Atlético. O Atlético que ainda procura técnico e joga quinta-feira pela Copa do Brasil. Alguns jogadores do Atlético terão que treinar mais que os outros, ou pelo menos se prepararem melhor fisicamente. Jogadores como o meio-campista Bida, o lateral direito Rafael Cruz, o atacante William, que hoje estão mal condicionados fisicamente. Esses jogadores farão um tratamento especial no Atlético, treinarão mais que os demais jogadores. Pelo menos foi uma atitude tomada por parte da diretoria e também da comissão técnica do Atlético, para que o time reaja mais neste campeonato goiano, em se tratando de condição física. O Atlético só volta a campo pelo campeonato goiano segunda-feira contra o Morrinhos em Morrinhos. Antes tem a disputa da Copa do Brasil, quinta-feira, 8h30 da noite, diante do Gurupi. Alguns nomes para ser o técnico do Atlético: Gilson Kleina da Ponte Preta disse não, recebeu o convite, mas preferiu continuar na Ponte Preta. Outro nome sondado é de Celso Rotti, que passou pelo Goiás, porém é um treinador considerado muito caro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Já o Vila Nova tem a semana inteira para se preparar, esperando a Aparecidense domingo.
A reapresentação dos jogadores do Vila Nova acontece hoje pela manhã. Após o empate em 2-2 com o Atlético no último domingo no estádio Serra Dourada, o grupo de jogadores do Tigrão recebeu folga durante toda a segunda-feira e começam, portanto, os trabalhos hoje visando a próxima rodada do Goianão 2012, no domingo que vem contra a Aparecidense, fora de casa, se bem que é ao lado de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, no estádio Aníbal Batista de Toledo. Técnico Robélio Schneider terá todo o elenco à disposição, ou poderá perder o lateral direito Nego. Isso é algo que saberemos apenas hoje à noite, já que o jogador será julgado por conta de uma confusão no primeiro jogo desta temporada contra o Goianésia, quando ocorreu no Anésio Brasileiro Alvarenga. O lateral direito do Vila Nova acabou agredindo um adversário, o meia Diego do Goianésia, e será julgado hoje por agressão. Pode pegar de 4 a 10 jogos de suspensão, caso seja punido. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Confederação Brasileira de Futebol confirmou a data da estreia do Vila Nova na Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Grupo B, o time joga no dia 27 de maio contra o Oeste de Itápolis, que é dirigido por Roberto Cavalo, ex-técnico colorado. Fazem parte ainda do grupo do Vila Nova o Brasiliense, Duque de Caxias, Macaé, Madureira, Santo André, Caxias e Chapecoense. A CBF divulgou ontem também os grupos da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, no mesmo esquema do ano passado. Os 40 clubes foram divididos em 8 grupos de 5 equipes cada. Os 2 goianos, que serão definidos ao final do campeonato estadual, estão no grupo A5. Esta chave terá ainda um representante de Brasília, outro do Mato Grosso do Sul, um de Brasília e o Gurupi do Tocantins. O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que rescindiu o contrato com Adriano, que tinha vínculo até o final de junho. Adriano chegou ao Corinthians bem acima do peso no final do primeiro semestre do ano passado, indicado pelo ex-atacante Ronaldo. Mas antes mesmo de estrear, ele se machucou no tendão de Aquiles e só conseguiu estrear no final do Campeonato Brasileiro. Reintegrado ao elenco, Adriano colecionou vários atos de indisciplina, culminando no final da semana passada com a decisão do técnico Tite de afastá-lo do grupo. Adriano participou de apenas 8 jogos pelo Corinthians, 7 oficiais, 1 amistoso e fez 2 gols. Por meio de carta lida ontem pelo seu sucessor, José Maria Marim, Ricardo Teixeira anunciou oficialmente a sua renúncia da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. O dirigente já havia se licenciado do cargo na semana passada por motivos de saúde, mas agora decretou a sua saída definitiva do cargo, que assumiu em 1989, ficando 23 anos à frente da CBF. O Internacional pode assumir hoje a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Joga hoje às 10 da noite na Beira Rio contra o The Strongest da Bolívia. O Colorado é terceiro colocado com 3 pontos e para assumir a ponta precisa vencer por pelo menos 1 gol de diferença, desde que marque 2 gols, e torcer para o Santos não vencer o Juan Aurich do Peru na próxima quinta-feira. Às 7h49 do Esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Assaltantes explodem um caixa eletrônico em Inaciolândia, no sudoeste goiano, e polícia mata 3 deles. Olá, ouvintes da Brasil Central. Olha, essa noite mais uma explosão de caixa bancário. É o 9º somente esse ano. O fato aconteceu em Inaciolândia e nós conversamos agora com o Tenente Demuro da Polícia Militar. Tenente, como aconteceu aí essa questão desse roubo aí desse banco? É o seguinte, o pessoal da DEIC estava monitorando essa quadrilha há mais de 3 meses, né? E aí, assim que eles tiveram as informações concretas do que poderia ocorrer nessa madrugada, né, acionou nós da Polícia Militar e, em conjunto, né, apoiamos os mesmos. E no momento que chegamos próximo à agência, esse pessoal haviam acabado de estourar os cofres da agência. Houve conflito aí. E aí, quando eles viram, né, a presença dos policiais, aí começaram a atirar. Então houve o revide. Nesse revide, 3 elementos vieram a óbito no local e os demais conseguiram se evadir. Eles não conseguiram então levar o dinheiro, Tenente?
Olha, aparentemente, não tem como a gente afirmar, né? Porque o gerente do banco chegou aqui, ele certamente vai fazer o levantamento, né? E depois, posteriormente, vai repassar essa informação. O senhor está, nesse exato momento, o senhor está na agência bancária, é isso? Na agência bancária. Ah, exatamente. Algum policial saiu... Foi, realmente, isso aí, teve um policial da DEIC que acabou sendo atingido no tornozelo. Mas sem gravidade? Sem gravidade. Agora há pouco, numa árvore próximo do local onde se encontram os corpos lá, conseguimos visualizar um elemento em cima da árvore. Então foi capturado com vida. Sem ferimento. Os assaltantes mortos não foram identificados? Ainda não. Falou. Muito obrigado, viu, Tenente Demuro. Conversamos com o Tenente Demuro, ele que está nesse exato momento lá na agência bancária em Naciolândia, onde aconteceu, portanto, aí essa tentativa de roubo do caixa e que culminou, como o próprio tenente informou, numa troca de tiros, matando 3 assaltantes, um policial civil saiu ferido e mais um quarto assaltante acaba de ser preso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. A chuva da tarde de ontem causou transtornos em Goiânia e na região metropolitana. O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de acidentes e queda de árvores. Na capital, os setores oeste e marista ficaram sem energia. No setor Bueno, placas do viaduto da Avenida T63 foram retiradas, pois ameaçavam cair sobre os carros. No Jardim Novo Mundo, uma árvore caiu sobre uma residência sem deixar feridos. A Defesa Civil foi acionada para averiguar uma residência que teve parte do telhado levado pela forte chuva na Vila Maria Luísa. Em Aparecida de Goiânia, uma árvore caiu sobre um carro que transportava 4 pessoas. O acidente aconteceu na rua Tupinambás, ao lado do terminal da Vila Brasília. Os ocupantes do veículo ficaram presos nas ferragens, mas foram resgatados pelos bombeiros sem ferimentos. No Jardim das Esmeraldas, a enxurrada arrastou uma moto na Avenida Bela Vista. Ela estava estacionada em frente à faculdade Unifam. 7h52. Novo terminal do setor Garavelo começa a funcionar e agrada a população. Quem passou pelo novo terminal do Garavelo no primeiro dia de funcionamento, aprovou. Gostei sim, achei muito bom. Melhorou bastante pra gente, tá bom? Melhorou bastante. Ali naquele outro a gente tava sofrendo muito, né? Eu gostei. Parabéns. É a primeira vez que eu tô vendo aqui, mas de fora já dá pra perceber que ficou bom. Ficou bem melhor do que era antigamente. Bem melhor, sem dúvida nenhuma. O novo terminal fica em Aparecida de Goiânia, às margens da GO 040. A obra começou em maio de 2011 e custou 11 milhões de reais, se tornando um dos maiores terminais da rede metropolitana de transporte coletivo. Seu Edivaldo, que é aposentado e passa pelo local com frequência, elogia a iniciativa, mas lembra que a população usuária do transporte coletivo tem que cuidar e denunciar atos de vandalismo. Não destruir também, porque estraga, eles não importam não. Estou cansado de ver eles lá na caixa desligando a sirene do ônibus. Não é falta de responsabilidade? Já a dona de casa, Maria de Fátima, cobrou a implantação de novas linhas. Melhorar é os ônibus, né? Ontem mesmo nós ficamos 40 minutos para esperar um ônibus. Então não adianta melhorar só a estrutura. Só a estrutura, né? Se não melhorar a quantidade de ônibus, não vai adiantar muito, né? Por dia passam pelo terminal Garavelo cerca de 60 mil pessoas. São 21 linhas alimentadoras, expressas e estruturais e 116 veículos do transporte coletivo. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. O mutirão do DPVAT vai realizar quase 2.000 audiências até amanhã. Com a previsão de realizar 1.996 audiências até o final da tarde desta quarta-feira, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Goiás promove mais uma edição do mutirão do DPVAT, seguro oferecido às pessoas que se envolvem em acidentes com veículos automotores. Coordenador do núcleo, o juiz Fernando Ribeiro Montefusco fala sobre a importância do trabalho. São vários os benefícios, não só para o Poder Judiciário, mas como para toda a sociedade. No que diz respeito ao Poder Judiciário, o maior benefício é a redução do tempo de tramitação do processo. Porque uma grande preocupação que hoje nós temos é para que o processo ele tramite rapidamente, já que é uma pecha negativa do Poder Judiciário, né? De que a justiça ela é morosa,
casa, ela é lenta. Então, o trabalho da conciliação, esses mutirões, tem um papel muito importante no sentido de acelerar o processo. O mutirão traz esperança ao aposentado Corivaldo Campos do Carmo, que foi acidentado há 3 anos e até hoje recebeu apenas uma pequena parte do montante que ele precisa para custear a cirurgia em uma das pernas. Eu espero que eles tenham consciência das coisas certinho, de me pagar o DPVAT direitinho, porque me pagou só uma parte. Estou em tratamento esses 3 anos. Esse dinheiro é importante para tudo, né? Porque é remédio, é comer. O mutirão acontece na sede da Associação dos Magistrados de Goiás, na Rua 72, esquina com a BR-153, no Jardim Goiás. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Prefeitura de Aparecida de Goiânia reduz valor mínimo de IPTU e beneficia 36 mil donos de imóveis. Os pequenos contribuintes vão ser beneficiados com a redução de R$ 83 para R$ 40 no valor mínimo total do imposto. Para o parcelamento também há mudanças. Ele pode ser feito em 10 vezes e o valor da parcela mínima, que antes era de R$ 83, agora é de R$ 40. O secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia, Carlos Eduardo de Paula Rodrigues, explica quais são as outras mudanças. Prorrogou até o dia 30 o pagamento dos valores parcelados, mas principalmente daquele que quer fazer o pagamento à vista com desconto de 20%. Mas uma outra coisa que é importante mencionar nessa hora é que aquele contribuinte que já pagou o seu carnê com o valor anterior, ele pode se dirigir à prefeitura e pedir a restituição ou mesmo a compensação nas parcelas vindouras. Em uma semana de trabalho, 1.082 pedidos de revisão do valor do IPTU foram feitos. Destes, 450 já estão concluídos. O secretário da Fazenda alerta ainda que, em alguns casos de revisão, o valor do IPTU até aumenta, pois os fiscais verificam que a área construída é maior do que mostra as imagens de satélite. Uma boa parte mostrou-se que a consideração do imóvel como sendo de médio-baixo, quando da vistoria percebe-se que o padrão de construção era maior. Então é feita uma avaliação não só por metro quadrado, mas também do padrão de construção da unidade imobiliária. Para mais informações e também para pedir revisão ou restituição do valor pago, basta procurar uma das 6 lojas do Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC, que funcionam no Centro, Garavelo, Vila Brasília, Santa Luzia, Cidade Livre e Nova Cidade, ou nos VaptVupts do Buriti e Araguaia Shopping. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. O Parque de Diversões Hop Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo, vai continuar fechado por mais 10 dias, de acordo com decisão do Ministério Público. A promotora dos direitos do consumidor, Ana Beatriz Sampaio Silva Vieira, julgou que o prazo originalmente estabelecido não foi suficiente para a vistoria técnica dos principais brinquedos do parque. No dia 24 de fevereiro, a jovem Gabriela Nishimura morreu ao cair de uma atração conhecida como elevador. O governo do Ceará confirmou o registro de 2 casos de gripe A. As pacientes são 2 mulheres que estavam grávidas e estão internadas em estado grave em Fortaleza. Um dos bebês não resistiu a uma parada cardiorrespiratória sofrida pela mãe e morreu. O outro segue internado. Estes são os primeiros casos graves registrados no estado desde julho de 2010, ano em que foram confirmados 11 casos da gripe. A rodovia BR-364, principal rodovia federal em Rondônia, foi totalmente interditada após uma cratera aumentar de tamanho e afetar 4 pistas da estrada. O trânsito de veículos foi bloqueado na altura do quilômetro 703, a cerca de 10 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o buraco na pista tem 60 metros de comprimento e 30 de profundidade. 7h59, noticiário internacional. O Talibã prometeu vingar o massacre de 16 civis por um soldado americano no Afeganistão no último fim de semana. As tropas dos Estados Unidos no país entraram em alerta depois da promessa de retaliação. O ataque foi o 3º incidente do tipo desde o começo deste ano. 2 militantes palestinos morreram ontem em mais um bombardeio aéreo do exército de Israel à faixa de Gaza. Com isso, aumentou para 25 o número de óbitos desde o início da ofensiva na região, na última sexta-feira. De acordo com fontes do serviço de emergência, os 2 militantes foram atingidos num bairro a leste da cidade de Gaza.
8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzene Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.